Já que fala o secretário-geral, Mário Mourão, vamos ouvir. Aos rendimentos do trabalho e mais intensamente ao IRS, que uma vez que este imposto que mais sobe em percentagem com o PIB. Aos empresários, a quem o acordo atribui benefícios fiscais, exigimos também que assumam o compromisso, sem reservas, de contribuir para o esforço coletivo de aumento dos salários e da melhoria das condições de trabalho dos seus trabalhadores por via da negociação coletiva. Os trabalhadores e as suas reivindicações não podem continuar a servir de bode expiatório para justificar as eventuais oscilações da taxa da inflação. Seja qual for o valor da inflação no futuro, não vamos permitir nunca que sejam dirigidas culpas aos trabalhadores que tantas e tantas vezes dão mais do que é devido às empresas onde trabalham. Vivemos momentos de crise, claro, motivada em grande parte pela guerra cruel e injustificada que teima em não terminar. Estamos, sem dúvida, do lado da paz, porque só assim construiremos sociedades sólidas e economicamente robustas, capazes de reconhecer aos trabalhadores dignidade e salários justos. Ao contrário do que aconteceu no passado, a força do trabalho não pode continuar a servir como fator de ajustamento. Lanço, por isso, um desafio ao Governo para que seja firme e determinado na defesa dos interesses dos trabalhadores portugueses e trave toda e qualquer tentativa da Comissão Europeia e do BCE de dar aos sempre a fatura a pagar. Não podem ser permanentemente os trabalhadores a pagar. E quando se fala dos bons resultados da economia e das finanças públicas apresentada há poucos dias, temos de dizer que estes também podem e devem ser usados para fazer face, em primeira linha, aos problemas sociais enfrentados pelas famílias portuguesas, como o acesso à habitação e aos serviços públicos, a demografia ou a retenção dos nossos jovens em Portugal. A UGT tem lutado por aumentos salariais acima dos anos anteriores e os empregadores têm revelado mais abertura para o diálogo social. Mas permanecem diversos problemas em algumas empresas e setores, problemas que é urgente resolver para o bem da economia nacional. Continuaremos na linha da frente do diálogo e da concertação, no diálogo e no compromisso sério, na defesa de todos os trabalhadores, não esquecendo os mais vulneráveis. Não esquecendo que, apesar do baixo nível de desemprego, continuamos a ter de dar resposta aos desempregados e que as transições ambiental e digital que vivemos não podem mesmo deixar ninguém para trás. E aqui assinamos um acordo de formação profissional que é essencial para um futuro mais inclusivo. E por falar em vulneráveis, trago-vos aqui um exemplo muito concreto do que ainda está a acontecer no seio das empresas, 49 anos depois do 25 de Abril, numa altura em que sublinhamos a importância do diálogo e da concertação, é inaceitável que ainda existam empresas que persistam na perseguição e no assédio a trabalhadores que são discriminados pelo simples facto de serem sindicalizados. Numa outra dimensão, na da segurança e saúde no trabalho, entristece-nos e indigna-nos verificar que ainda hoje assistimos a um elevado número de mortes provocadas por acidentes de trabalho. Os dados mais recentes dizem que desde 2022 até abril deste ano
morreram no local de trabalho 148 pessoas que saíram de manhã de casa para trabalhar e que não regressaram às suas residências. Este é um flagelo que pode e deve ser evitado. E não esquecemos ainda os casos deploráveis de exploração de trabalhadores migrantes que elegeram Portugal como destino das suas vidas e dão um importante contributo ao país. A UGT não deixará de denunciar estes temas e trazê-los à agenda pública. Exortamos os sindicatos a dinamizar a negociação coletiva e a promover o diálogo social nas empresas. Este é o caminho para alterar uma postura patronal habituada a sacrificar os salários e as condições de trabalho como o único garante do desenvolvimento económico e social. Vivamos aqui e ali tentativas mais ou menos encapotadas de enfraquecer o papel e a intervenção dos parceiros sociais naquele que deve ser o fórum privilegiado para o reforço do diálogo e da negociação. Não podemos repetir situações do passado recente, nem permitir manobras que enfraqueçam a concertação social. Os sindicatos e as associações patronais continuam a ser organizações mais representativas da sociedade civil. São os sindicatos, em particular os da UGT, o garante de uma negociação responsável que não cede a populismos. Recusamos a luta pela luta, sem objetivos ou propostas concretas. Estamos, por isso, ao lado dos sindicatos para promover o diálogo, seja à mesa da negociação ou com os trabalhadores nas ruas. É o que está a acontecer neste momento com vários sindicatos afetos à nossa central, que lutam por melhores salários, por trabalho digno, por reposição dos seus direitos, por reconhecimento e valorização de quem trabalha. É por isso que a UGT quer deixar aqui uma palavra de apoio e solidariedade a todos os nossos sindicatos e trabalhadores que estão na rua, cumprindo também aquela que é uma das suas missões, a defesa dos trabalhadores que representam. A todos, sem exceção, desde o setor público ao setor privado, da educação à justiça, na saúde, na indústria, na administração local, têm o nosso total apoio. A UGT... As declarações neste Dia do Trabalhador do secretário-geral da UGT, o GT que celebra o 1º de maio junto à Torre de Belém.